Nosso recorte é o analfabetismo funcional e o perfil masoquista. Tá? Isso é um recorte que a gente já abordou em outras oportunidades aqui na Casa da Crítica. Temos trabalhos bem pontuais sobre isso. Tá? Essa é a grande denúncia que a gente quer fazer. Acima de tudo, esse é o maior mal do analfabetismo funcional. Se engana quem pensa que o analfabetismo funcional predominantemente seja uma causa cognitiva, como se cuidasse uma doença neurológica, etc. No mais das vezes é uma doença de índole psíquica afetiva, que há algum traço de masoquismo na pessoa. Né? Vamos primeiro entender o que é masoquismo. A gente entender bem o que é masoquismo, a gente precisa espancar de início aquela visão caricaturizada de que masoquismo é quem gosta de apanhar na cama, gosta de sexo com algemas, tomar mordida, bordoada, chicotada, esse tipo de coisa. Todo esse recorte caricaturizado é um recorte verdadeiro, mas isso é um acidente, não é propriamente a essência do masoquismo. Ah, cara que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser humilhado. O que ocorre é o seguinte, a definição segura de masoquismo é a pessoa que se prende a vínculos. Ela tem uma dependência tão grande de vínculos, mas é tão grande, ao ponto que, mesmo que ela apanhe, mesmo que ela seja humilhada, ela tem que manter o vínculo. E normalmente essas pessoas são tão humilhadas e num esquema de tanta dependência dos vínculos, que quanto mais humilhadas ficam, mais fiéis elas ficam. Porque ela tem uma necessidade de manter aquele vínculo. Ai, mas não para de bater. Se o sádico bate e dá 4 chicotadas por dia, um dia deu 3, ele entra em pânico. Tá? Evidentemente, são casos mais extremos. Mas o analfabeto funcional com isso, vamos ver o seguinte, funcional, ele está em função de... O simples camarada que nunca consegue interpretar um texto, ele precisa sempre receber uma instrução. O que o chefe gostou? O que o chefe não gostou? O que é para acertar, o que é para errar? Num sentido de uma conformidade externa. Ele nunca pode, diante de um texto, interpretar. Olha, eu fiz a seguinte interpretação. Eu tive a seguinte experiência. Isso me provocou A, B, C, D, Z, X. Porque esses são atos de liberdade. Do mesmo jeito que o masoca não pode ter afeto sozinho, ele precisa daquele vínculo para ter afeto, para confirmar um afeto, para ele não se sentir num vazio. O nosso analfabeto funcional, ele precisa que alguém diga o que é o que está na frente dele. Exatamente. E isso é uma forma sutil de masoquismo, sim. E do mesmo jeito que o masoca puro tem que receber a porrada do sádico, faça isso, faça aquilo, e a porrada é uma confirmação, o nosso masoca cognitivo, ele precisa da ordem, da instrução. Né? E aí você vê isso das formas mais sutis possíveis. Mundo corporativo, você quer ver isso? Escreve para um departamento lá, tal coisa tal não está acontecendo. Está na frente do cara, aí o cara pegar, olhar e ver e dizer, tal não está acontecendo. Não pode falar isso. Isso é dificílimo. Ele tem que consultar não sei quem para dizer que a gerência de não sei aonde disse que aquilo que ele viu ele está vendo mesmo. É exato. Mais comum, gente, do que peixe no mar, dentro de corporação. Se você não viu isso em corporação, porque você nunca entrou em corporação, porque você está desensibilizado de ver isso. Mas esse esquema de eu dependo de um vínculo cognitivo para alguém me dizer que o que eu vejo eu estou vendo. Advogados. A maioria dos advogados, gente, mas a vasta maioria é analfabeta funcional. A coisa assim, é pavorosa. E olha, eu vou mais longe. Se é que é funcional, viu? Porque talvez já seja até desfuncional. Que tem de história assim. Você muitas vezes tem que tomar decisões, como advogado, você precisa consultar a lei. Vai lá, ver a lei e tal. Tem dados pontuais. O prazo para tal coisa é X. Por quê? Porque o artigo X do código tal diz. E tem livros que são feitos para analfabetos funcionais escrevendo livro para analfabetos funcionais no ramo jurídico, que é a repetição da lei.
É, isso mesmo, é pura repetição da lei. Daí ele fala assim, livro sobre a lei tal. Daí ele pega a lei, põe lá e copia, né? Aí ele fala, o artigo da lei fala tal coisa. Veja, 2 pontos. Aí ele repete o artigo. É esse jogo assim, um analfabeto funcional escreve um livro para o público analfabeto funcional. Só que existe esse público que compra. Aí eu peço uma informação para um advogado, por exemplo. Por favor, levanta aí qual que é o prazo do não sei o quê. É só ir na lei ver. E dizer, ó, o prazo é tanto, porque o artigo tal da lei tal. Não. A pessoa me responde, o prazo é tanto, porque a lei tal diz. Inclusive, o autor tal, no livro tal, confirma que isso, que não sei o quê. Analfabeto funcional, gente. Carente de vínculo, não sabe ser por si. Ela tem que se vincular a quem diz para ela o que ela vê, o que ela sabe, e ela vê, e ela sabe o que ela vê. É isso. Exatamente isso. E é um tipo de uma relação de dependência. Nós vimos outro dia aqui a necessidade, por exemplo, do fetiche, da tara, pelos diplomas. O camarada que cultiva o diploma, o título, etc., ele é analfabeto funcional dentro dessa perspectiva de masoca. Porque ele precisa do título para ele contar, inclusive, para ele mesmo. Que ele sabe alguma coisa, que muitas vezes o título conta que ele sabe coisas que ele não sabe. Tá? Mas há uma dimensão afetiva. Ele está afetivamente vinculado. O chefe disse, o fulano falou, o não sei quem disse, eu não estou sozinho. Esse é o grande problema do analfabeto funcional, é o grande problema do masoca. O pior dos mundos do masoca é a solidão. Ele prefere ficar lá sendo humilhado, xingado, batido, mas não fica não. Entra em parafuso. Essa solidão é o primeiro passo para uma liberdade. Não estou defendendo aqui o isolamento, mas tem que ter bom senso. Mas a gente tem que tomar decisões. Decisão é solitária. Quando você decide qualquer uma coisa, está totalmente sozinho. Ah, mas esse negócio de vou decidir porque vamos ver com fulano, você não decidiu nada, cara. Você está fazendo uma negociação, é coisa diferente. É coisa completamente... Decidir-se é sempre sozinho. Seja da decidir a interpretação de um texto, seja para você espancar uma ambiguidade de um dado, seja para você dizer essa resposta não tem, essa pergunta que você me faz não tem sentido de fazer. Eu não vou responder uma pergunta sem sentido. O senhor reformule a pergunta ou cale a boca, mas eu não vou responder. Isso já é um passo de uma liberdade de uma pessoa inteligente e afetivamente forte. Agora, o analfabeto funcional, ele está sempre respondendo. Tem que responder. Mesmo que veja uma pergunta nonsense, ele tem que responder, porque ele tem que fazer, porque ele tem que cumprir, ele tem que manter um bendito de um vínculo. E o pânico dele é não manter o vínculo. Entra em pânico. Se você começa a ter liberdade, e você começa a ter uma liberdade de cunho afetivo, em que você vai estabelecer vínculos, relações, a partir de critérios ponderados. No seu cognitivo também. Você vai nunca responder uma coisa que não fez sentido. Por quê? Porque você é livre. Exato. Do mesmo jeito que o masoca alimenta, nutre, vive e agita uma relação de desonestidade afetiva, que é tudo uma grande troca mentirosa de afetos, tá? O nosso analfabeto funcional, ele trabalha dentro de uma desonestidade intelectual. Não há nenhum exagero em você dizer que os esquemas da analfabetismo funcional é desonestidade intelectual. Ele finge que entendeu, ele finge que respondeu com sentido, ele finge que leu, mas não leu nada, ele está fugindo, ele quer passar a coisa para frente. Analfabeto funcional e masoca, gente, são figuras desonestas. Criou-se esse raciocínio porque a gente está numa sociedade mimizenta que nutre o vitimismo e que faz parte desse jogo, alimenta essa doença mesmo, que é essa desonestidade generalizada dos afetos e da inteligência. Tá? A
a gente acaba, ai, tendo uma PNI, olha lá, é a escola que não teve, eu não sei, e agora? Gente, essa pessoa é extremamente egoísta, extremamente mesquinho. Contrata tu aí, um profissional analfabeto funcional, vê o tamanho do estrago que ele te dá. Estrago. Ele te entrega, ele te janta, não sabe o que está falando e segue adiante, te põe nos negócios, é terrível. Isso inclusive em profissões especializadas, gente. Em profissões especializadas. O oposto do analfabeto funcional não é o erudito. Você não precisa falar, o cara é um analfabeto funcional porque é um grande erudito. Pode ser erudito e analfabeto funcional, ele pode estar cumprindo só uma função ali e, enfim, ele não ser livre. Tá? A maioria das pessoas, inclusive, você pega aí no ambiente corporativo, não tem nenhuma, já arrumei quilos de inimizade nessas minhas denúncias que eu faço sobre masoquismo corporativo. Mas o ambiente corporativo é um manancial, um viveiro, tá, de masocas, como é um viveiro de analfabetos funcionais. Então eles têm engenheiros, têm advogados, têm arquitetos, têm isso. Todos menininhos dando opinião dependente do procedimentinho. Algumas exceções, mas como regra geral, e vivendo aquele jogo. Ah, que ele gosta da empresa, que a empresa sabe que é um puta de uma relação fingida. Igualzinho é a relação fingida lá no domínio da relação sádio-masoca. O sádico odeia o masoca. O masoca odeia o sádico. Mas eles ficam ali. Ficam ali. É uma questão complicada. Então, essa deficiência na cognição tem que ser mapeada. Se há uma deficiência na cognição por um motivo propriamente cognitivo, neurológico, a pessoa sofre de autismo, sei lá, dislexia, um problema de lesão cerebral. A gente costumou de chamar isso de doente mental. Não é preciso isso, é o doente neurológico. Ponto. A pessoa tem um doente neurológico, você entende. Isso aí você precisa de atendimento especializado, psiquiátrico, clínico, neuropedagogo, neurocirurgião, de neurocirurgião, qualquer coisa assim. É outra dimensão. Tá? Agora, a gente chama isso de doente mental quando não é. O doente mental é aquele que tem as condições neurológicas apropriadas, tem a fisiologia adequada, tem o cérebro em boa ordem, mas não funciona a mente. Não funciona a mente não funciona. Esse é doente mental. Por quê? Porque é a mente que não está funcionando porque não tem a vontade dele. Exatamente, porque não tem a vontade dele. Então esse é doente, isso é doença. Porque o não uso da inteligência, o não uso da liberdade é um ato de doença existencial. Ela pode estar num nível, que é o que eu estou dizendo, da doença masoquista, que é uma doença de cunho psíquico gravíssima. Gravíssima. Porque a gente vê tanto masoca, porque os masocas são majoritários, a gente está dessensibilizado ao escândalo, que é um negócio desse. Mas o cara está subvertendo a condição humana dele. Gato. Em casos mais extremos, pode ser uma doença de índole existencial. E aí é mais profundo que uma psíquica. O masoca você ainda pode fazer alguma coisa, é difícil, tá? Mas pode fazer alguma coisa. Entendeu? Mas se é uma questão aí já bastante existencial, de revolta com a existência, de uma renúncia à liberdade deliberada, eu, aqui, caso da crítica, não atendo gente assim. Quando eu faço uma reunião, vejo que o problema do cara é de revolta, é uma doença de cunho espiritual, não, mas o cara quer destruir-se, tá num nível quase que como tem gente que se mutila, faz mutilação do corpo. Isso pode se dar em outras dimensões, tá? Pode se dar em outras dimensões da psique, da alma. Não, eu vou me destruir mesmo. Aí fica muito difícil, tá? Eu não tenho cabedal para mexer com um negócio desse, tá? Eu trato muito do segundo, tá? E do primeiro é mais fácil. Existe uma outra figura que eu mencionei aqui, que é o analfabeto funcional, porque foi para má escola, que entrou num ciclo vicioso, que é o que a Daniele está perguntando aqui. Quando o camarada incorreu num ciclo vicioso, a escola é porcaria, mas eu também levo nas coxas, eu fui levando, foi um leviano,
Melhor, é mais fácil corrigir alguém que foi leviano, levou tudo meio num divertimento, leva tudo meio num divertimento, falta de seriedade com a sua condição, e uma hora o cara descobre, puxa, eu tinha que ter aprendido a pôr ponto e vírgula, puxa, eu precisava de não sei o que, puxa, se a escola não tivesse dado nada, como normalmente ela não dá, eu tinha que ter ido por conta própria. Esse é mais fácil de curar. Esse é uma fase de curar, mas o cara tem que gozar de uma certa humildade e a gente põe o cara para trás para progredir, fazer um retrocesso para ter progressão. Tá? Eu tenho o caso aqui de engenheiro que não sabe por ponto, não sabe dividir parágrafo, não sabe começar, desenvolver e concluir. Textos simples, textos básicos, não sabe. Não sabe? E o cara era até esforçado, comprava livro de gramática latina. Mas foi uma coisa, não adianta fazer isso, você já leu? Não, nunca leu. Nunca leu nada. Nunca leu Machado de Assis, nunca leu Lima Barreto, nunca leu Graciliano Ramos, nunca leu nada. Nada. Só fazia manual de faculdade. Parece quase todos os advogados que eu conheço. Quase todos. Honradas poucas exceções. Eles leem as coisas da faculdade ali, para passar, mas não é cara que tenha criado uma condição de inteligência. Então, uma formação. Esse, quando o cara é humilde, isso eu consigo curar relativamente fácil. Aí você tem que ver um tipo de abordagem, ver um pouco caso a caso. Esse é um ciclo vicioso, é o vício da leviandade. Tá? Então, não sei se essa é a pergunta da Daniele. Agora, quando o cara está num vício psíquico, sadomasoca, que é o nosso viés aqui de hoje, você tem que voltar, descobrir no psiquismo dele onde que começou a renúncia da liberdade. Porque naturalmente nós somos chamados à liberdade, nós somos naturalmente livres. Ah, mas eu não consigo fazer o cara ser inteligente aqui, ter o efeito, sem mexer nessa causa. Aonde deu problema de liberdade na historicidade desse cara? Muitas vezes é um problema de relação de autoridade que se tornou traumática numa X situação. Eu tenho visto isso muito. Às vezes o cara padecer de um trauma, de uma relação parental, de paternidade, que às vezes é real, às vezes é imaginária. Né? Mas enquanto aquilo ali não for demovido, porque ele acha que ele está cumprindo perante alguém, daí se esse alguém que ele acha que tem que mandar não está presente, ele fica num processo de transferência nisso, então, etc. Então, e aí você tem que entender muito caso a caso, me chega lá, e às vezes, então, aí você mostrar, não, você não precisa mostrar para ele que você faz. É só você fazer. Né? Um simples estalo desse, muitas vezes anda uma questão. Mas aí você tem que ver um pouco caso a caso. Se o cara, para sair do ciclo viciado, voltando à pergunta da Daniele, ele é viciado também, é difícil. Se ele quer sair de um vício para entrar em outro, eu não quero ser mais analfabeto funcional, tá? Mas é porque eu quero aprender, porque eu quero ter orgulho, porque eu quero mostrar para não sei quem. Tá? E etc. Daí quando o cara me chega uma menina aqui com 300 problemas, mas ela não sabe entender tal coisa que ela precisava entender, mas para que tudo? Não, porque eu sou melhor que não sei quem, eu vou mostrar para ele. Ou seja, ela quer crescer em algum ponto por um motivo errado, que é um motivo de orgulho. É difícil, eu vou trocar vício por vício, ou seja, não anda, não gira. Você altera isso aí dentro de uma situação melhor. De uma situação você tem que tirar vício para ir para a virtude. Do contrário, é giro falso mesmo. Tá? É uma pergunta do Cássio. A falta de bom senso alimenta o sadomasoquismo? Sempre é falta de bom senso. Sempre é equilíbrio. É natural que exista desgaste numa relação. É natural que você perdoe. É natural que você persista. Mas há limites. Há bom senso. O amor é sacrificial. O amor, há esforços para estar presentes, esforços para ter uma afetividade de vínculos saudáveis, são necessários. Nós vivemos de vínculos, precisamos nos alimentar de vínculos. Agora, falta de bom senso nisso. O amor sacrificial não é amor cego, não é nem amor incondicional. O cultivo da solidão não quer dizer isolamento absoluto. Tá? São coisas assim, se alguém mostrar a língua para você, você criou o maior problema do planeta e vai sair, vai embora, também está colocando, aí eu não sou masoca, não. Então, desculpa, você é um puta de um mimadão. Exato. Você está entendendo? Então, assim, é tudo uma questão de senso de proporção, de bom senso e de onde chega.
entendeu? É evidente. O bom senso é a coisa mais difícil de ter, porque é atividade de prudência. O bom senso é a prudência. Prudência é a alocação da inteligência dentro de situações concretas, sopesando as proporções, os efeitos, etc., os motivos. O analfabeto funcional não pega isso, ele quer ser literal, dogmático. Por isso que as formas de ativismo político, de fanatismo religioso, são formas masocas. São formas masocas. É um vínculo psicoafetivo que o cara quer ter, rígido, aquela coisa, porque está vinculado, porque está na turma, que está naquele grupo, criando um ego, tantas vezes, ou político ou religioso. Tá? E aí a inteligência define, não tem jeito. O que é relevante aqui para nós? A estrutura afetiva não é livre, não queiram florescer da inteligência. Porque a inteligência vai demandar esse fino juízo de proporção, de adequação, aí conforme está na pergunta do Cássio. Tá? Então a coisa é muito feia, gente. Nós somos uma sociedade que renuncia à liberdade. Sistematicamente, as pessoas estão sistematicamente renunciando à liberdade. O mundo sempre fez assim. Tá? A coisa pode estar um pouco mais extrema, tá? Pode estar mais explícito esse jogo da renúncia da liberdade. Mas vai achar essa crítica desde Aristóteles. Aristóteles dava risada de uma escola 100 anos antes deles, em Siracusa, que instituiu a escola da escravidão. Porque para ser escravo tinha que ser funcional. Mas e as pessoas iam, por quê? Porque tinha vínculo. Comia todo dia e tinha um vínculo, tem um patrão, tem um dono. O analfabeto funcional quer estar vinculado, o chefe gostou, não sei quem gostou, o fulano falou, o não sei quem com vigor. Ele desenvolve, ele não tem liberdade, ele tem que desenvolver até um senso de orgulho da relação de dependência que ele tem com o dono dele. Igual o Mazoca falando, meu sareco me bate com chicote de corrente. Imbecil, literalmente é imbecil mesmo, entendeu? No sentido absoluto, tá? Algum comentário, meus caros? Se não, eu agradeço.